Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui novamente, dando sequência aí às nossas lives. Hoje chegamos à 10ª live dos nossos 21 dias, serão 21 lives, então já estamos aí caminhando para metade dessa jornada. E eu quero te dizer, você que está acompanhando, você que está vendo, seja aqui comigo ao vivo, seja gravado lá no YouTube, parabéns, tá? Parabéns por estar acompanhando, parabéns por estar buscando evoluir, parabéns por você evoluir aí na tua vida. E o que eu quero trazer para ti aqui realmente são situações, são percepções para aumentar ainda mais a tua performance. E como eu falei, nesse novo momento aqui das lives, nós estamos numa sequência onde eu estou abordando feridas emocionais que afetam a tua vida de alguma forma. Então essas feridas emocionais, elas te impedem de avançar, elas te impedem de conquistar mais, elas te impedem nos teus relacionamentos, de você ter relacionamentos mais saudáveis. Elas te impedem de ser um líder melhor, de ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor. Então, anota aí, ontem nós falamos sobre a ferida da rejeição. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista essa live que está lá no meu YouTube. Afinal, todas elas se complementam, toda essa parte das feridas emocionais, elas se complementam. Então, eu recomendo que você veja a live sobre rejeição. Assiste essa de hoje, depois nós teremos mais 3 lives sobre outras feridas emocionais e ao final dessas 5 lives nós teremos aí o que fazer para resolver essas feridas, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos lá, vamos ser aqui bem objetivos em relação à nossa live de hoje, que é sobre abandono. Muito se fala, e eu falei isso ontem, que se confunde abandono com rejeição. A rejeição é quando a pessoa, de fato, ela não quer ter você por perto, ela te rejeita. O abandono é quando a pessoa não pode te ter por perto. Então, o abandono ele está muito mais ligado ao largar, ao deixar, a não se preocupar mais com aquela pessoa. Tá? O abandono, diferente da rejeição, ele interfere muito mais no ter e no fazer. Né? A rejeição ela interfere muito mais, ela impacta muito mais na crença de identidade. O abandono não. O abandono, ele está muito mais ligado à crença de capacidade e à crença de merecimento, tá bom? Por exemplo, o que pode causar um sentimento de abandono? Uma mãe que tem um outro filho que requer cuidados especiais e aí aquela criança que até então tinha toda a atenção, todo o amor, todo o afeto do pai e da mãe, de repente se vê abandonada, porque agora a mãe ou o pai precisa dar mais atenção a um novo filho por qualquer motivo. Então, por mais que aquela criança não saiba, mas dentro dela começa a fortalecer um sentimento de abandono. Outra forma de gerar sentimento de abandono são pais que trabalham muito. Então, pais que sempre estão fora de casa, pais que sempre precisam viajar, pais que sempre deixam os filhos, por exemplo, com avô, avó, tio, tia. Então, você que foi deixado na casa de parentes, de familiares, acredite, isso também gera sentimento de abandono. Inclusive, crianças que são deixadas em ambientes que elas não sabem o porquê. Por exemplo, você vai ao hospital porque você precisa de algum tratamento e os teus pais não podem ficar lá por N motivos, mas você não entende isso. Isso gera um sentimento de abandono. Ou, por exemplo, quando você é deixado na escola, nos primeiros anos, né, nos primeiros meses da escola, e você também não sabe o porquê está ficando ali, você não entende isso. Então, são situações que, sim, elas causam esse sentimento de abandono. Óbvio que em maior e menor grau. Uma criança, olha, a Manu colocou isso, ó, que ela vive isso, né? Olha só, então tudo é consciência, tá? Tudo é consciência. Ela viveu isso. Então, assim, claro que um pai que simplesmente larga o filho, ele vai embora, o impacto nesse sentimento de abandono é muito maior do que aquele pai que deixa o filho na escola e vai buscá-lo depois. Mas, se em maior ou menor grau, essas situações geram sentimento de abandono. Outra coisa que gera sentimento de abandono é morte. A morte gera um sentimento de abandono.
A criança, ela não entende por que o pai morreu, por que a mãe morreu. Ela simplesmente sabe que um dia o pai estava em casa, um dia a mãe estava em casa, e aí ele saiu, ela saiu e não voltou mais. Eu li uma reportagem quando a cantora Marília Mendonça morreu, o ex-marido dela, né, o pai do filho dela, Murilo Huff, falou que sobre o filho, né, deles, dizendo que, olha, ainda bem que ele é criança e ele não entende que a mãe dele morreu. Mas lê do engano, porque aquela criança ela sofreu um impacto muito grande em relação à morte da mãe. Porque ela cresceu com a mãe ali, ela pegou um momento em que a mãe pouco viajava, pouco fazia show, então ela estava o tempo todo com a mãe dela, um dia a mãe dela saiu e nunca mais voltou. Então isso causa um sentimento de abandono muito, muito forte nas crianças. Então, eu quero que você comece a pensar quais foram as situações que você viveu. Em que situações você pode ter vivido essa situação de abandono? Todos nós temos algumas feridas emocionais. Temos 2 ou 3, tá? Em maior ou menor escala. E eu quero que você identifique, até para que, quando eu trouxer a solução, você saiba como agir. Então, a ferida da rejeição é mais forte em você? A ferida do abandono é mais forte em você? Ou a ferida da injustiça, que nós ainda vamos falar, ou da humilhação, ou da traição, que são as outras feridas emocionais? Então, é importante você acompanhar todas essas lives, tá bom? Então, o que acontece? Pessoas que têm essa ferida emocional do abandono, elas sentem muita falta de afeto. Elas são pessoas que elas carecem de afeto. Elas não tiveram o seu tanque de amor cheio. Então, elas crescem muito carentes. Elas crescem também muito frias em relação a demonstrar afeto. Como ela não recebeu isso quando era criança, como ela não teve esse afeto, esse carinho quando ela era criança, ela também tem essa dificuldade de demonstrar afeto. E aí vem um outro porém. Como ela cresceu com seu tanque de amor muito vazio, como ela cresceu sem receber muito afeto, muito carinho, ela também é muito dependente emocionalmente de outras pessoas. Ela tem um problema, uma dependência emocional muito forte. Ela é uma pessoa que dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa sozinha. Ela é uma pessoa que ela precisa sair perguntando várias coisas a várias pessoas antes de tomar uma decisão, tá? Ela não consegue, de fato, fazer nada só. Ela sempre vai precisar de ajuda de uma outra pessoa. Então, ela quer empreender, ela vai precisar da ajuda de alguém. Ela quer fazer uma viagem, ela vai precisar de alguém para fazer essa viagem com ela. Ela quer fazer um curso, ela vai precisar de alguém para fazer esse curso com ela. Então, dificilmente ela vai fazer algo só. Por quê? Porque ela tem uma carência, uma dependência emocional, tá? E outro aspecto que é muito forte em pessoas que têm essa carência emocional, que tem esse aspecto aí, é a vitimização. Isso é muito comum. Por que é muito comum a vitimização? Porque a vitimização, ela atrai a atenção. Então, uma pessoa que ela sofreu abandono durante a infância, as poucas vezes que ela tinha atenção era quando ela era o quê? Vítima, quando ela estava doente, quando acontecia alguma situação ruim na vida dela. E aí o pai, a mãe ou quem quer que seja, dava atenção àquela pessoa. Então, pessoas que sofreram essa questão do abandono, elas tanto têm essa carência emocional, onde elas se veem obrigadas a sempre depender de alguém para fazer alguma coisa, como elas também tendem a ser cada vez mais vítimas, tá? Porque a vitimização atrai afeto. Só que, se eu dependo da vitimização para ter afeto, se eu dependo da vitimização para ter amor, eu nunca vou ter sucesso. Eu vou depender das circunstâncias ao meu redor em relação aos meus sentimentos. Serão as circunstâncias que decidirão se eu vou estar bem ou mal. Que é uma outra característica de pessoas que sofreram abandono. São essas altas e baixas emocionais. Então, às vezes, você vai estar muito bem, você vai passar vários dias muito bem, e do nada você começa a se sentir triste, você começa a se sentir para baixo, você começa a se sentir uma pessoa inferior a todo mundo. Então você tem essa oscilação emocional muito grande, tá? E um aspecto também muito comum é vestir aí uma roupa de salvador.
tá? Então é você, sabe aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, que quer se colocar num papel de salvadora, de super-herói, que ela assume até papéis que não são dela, por exemplo, como, por exemplo, cuidar dos irmãos como se fosse pai e mãe, ou então querer ajudar a fina força alguém, um amigo, um parente, uma pessoa que você gosta. Então essas pessoas que têm essa ferida emocional, elas tendem a vestir muito esse aspecto do salvador, elas tendem a buscar ajudar muitas pessoas. Só que ela só não ajuda uma pessoa. Quem é que ela não ajuda? Ela mesma, tá? Então, gente, esses altos e baixos emocionais fazem com que essa pessoa tenha uma vida extremamente desafiadora. Então, estar bem e estar mal é uma coisa que não está no controle dela, tá? E ela aceita isso apenas como uma verdade. E ela sempre vai se amparar nos outros, ela sempre vai buscar essa dependência nos outros. Ela nunca vai conseguir fazer sequer uma atividade física sozinha. Ela vai ter que precisar de alguém para ir junto. Qualquer coisa que ela for fazer, ela vai precisar de alguém para ir junto. Agora tem um detalhe, um aspecto que pode ser interessante também nessas pessoas. Tem momentos que ela vai gostar de ficar sozinha, como, por exemplo, ela gostaria de ter um momento para ler um livro, para ver um filme, ter um momento dela. Mas ela não aceita que, por exemplo, o seu cônjuge tenha isso. Então, se, por exemplo, o cônjuge vai lá e tem um momento dele para ler um livro, para ver um filme, ela vai se sentir o quê? Abandonada. Então, ela quer ter esse momento para ela, mas ela não deixa que as pessoas tenham esse momento, porque no fundo ela vai se sentir abandonada. E não tem nada a ver com abandono. Só que lembra do que eu falei anteontem, quando nós entramos nessa questão das feridas emocionais. Se eu não curo a minha ferida, se eu deixo ela lá e eu só cubro ela com uma luva, uma pessoa mesmo querendo me fazer o bem, mesmo me cumprimentando e apertando na minha ferida, vai doer. Então tudo que remeta a abandono vai machucar essa pessoa, tá? Tudo que remeta a uma situação que leva ela lá para a infância vai doer nessa pessoa. A palavra deixar tem um impacto muito grande para essa pessoa. Ela não consegue deixar as coisas, porque deixar remete a abandono. Então, ser deixada por alguém, deixar alguma coisa, ela tem muita dificuldade em relação a isso. Então, ela muitas vezes carrega pesos, carrega o mundo nas costas, mas ela não consegue deixar aquilo. Às vezes, deixar um emprego, ela não consegue. Por quê? Porque remete a abandono. Então, para ela também é muito difícil abandonar, porque ela sabe o que o abandono causa de sentimento negativo. Então, da mesma forma que ela não gosta de ser abandonada, ela também não gosta de abandonar. E como eu falei, a tristeza é um dos sentimentos mais recorrentes das pessoas que sofreram a ferida emocional do abandono. É uma das emoções mais fortes e mais intensas que pessoas que sofreram o abandono têm, tá? Ok, gente? Então, como eu falei, essas pessoas elas não gostam de ter... Aliás, elas até gostam de ter momentos sozinhas, mas elas não gostam que pessoas do seu convívio tenham esse momento só, tá? Isso sempre vai remeter a abandono. E, gente, também um aspecto que essa pessoa pode ter é, como ela se sente muitas vezes só, como ela se sente muitas vezes abandonada, ela pode vestir uma máscara, uma fantasia, uma armadura de uma pessoa que chama a atenção, de uma pessoa que necessita de atenção. Para quê? Para suprir essa carência emocional que ela não teve quando ela era criança. Isso é muito comum, sabe com quem? Com artistas. Artistas, comediantes, eles vestem essa carapuça, aliás, né? Essa carapuça, essa máscara, de uma pessoa de chamar a atenção, de uma pessoa de aparentemente muito feliz, uma pessoa que gosta de falar com todo mundo. Para quê? Para suprir a carência emocional desse sentimento de que ela não teve o afeto, que ela não teve o amor, que ela não teve a atenção que ela precisava quando criança. Pessoas que precisam muitas vezes ser elogiadas. Vocês já viram pessoas que gostam de compartilhar de tudo na internet como uma validação?
para que ela seja elogiada, isso mostra muito fácil, muito claro, um sentimento de abandono na infância. Então, essa validação que ela recebe de outras pessoas, isso supre uma necessidade emocional que ela tem. Então, assim, não é que é errado ela fazer isso, mas apenas que ela tenha consciência de que ela tem um problema a resolver. Então, na medida que eu me exponho na internet, de alguma forma, para que as pessoas me validem, me parabenizem, digam que eu sou maravilhoso, que eu sou alguma coisa, é porque isso é para suprir uma necessidade emocional que eu carrego da minha infância, tá? Por isso que é muito comum, a gente falando, voltando aqui a artistas, né, principalmente comediantes, eles sofrem muito com depressão. Você vê muitos casos de comediantes que sofrem muito com depressão, né? O próprio Robbie Williams, ele morreu, né? Ele faleceu com essa questão da depressão, por ter essas dores dentro dele. O Jim Carrey, ele afundou em depressão também, e quase ele também acabava falecendo. O mais próximo a nós aqui, o Whindersson Nunes. Quantas vezes o Whindersson Nunes também sofreu de depressão? Então não é à toa que essas pessoas buscam ser comediantes. Não é à toa que essas pessoas buscam ser artistas. Muitas vezes elas vão para esse meio, elas entram nesse meio como uma forma de suprir uma carência emocional que elas têm. Eu não estou dizendo que todos, tá, gente? Claro que existem casos e casos. Mas é muito comum pessoas com esse tipo de carência acabar se colocando nessa situação como comediantes, como artistas, para suprir essa necessidade. E aí você acaba precisando de uma validação, de algo para suprir isso em você. Vou pegar um outro caso aqui, tá? Olhando de longe e alucinando. O Eduardo Costa, um cara que ele tem essa necessidade da aprovação, ele tem essa necessidade da exposição, né? Tanto do corpo, como de bens, de carro, de avião. Ou seja, uma pessoa que é muito ferida, com certeza. Eu não conheço a história da infância do Eduardo Costa, tá? Mas se for investigar, pode ter certeza que existe um sentimento de abandono muito forte aí dentro dele. Eu não conheço, por exemplo, a Anitta, eu não sei a história da Anitta, mas com certeza, pelos comportamentos que ela apresenta, deve ter também uma emoção, uma carência, né? Essa ferida emocional do abandono muito forte nela também. E assim vai, eu poderia trazer N casos aqui, mas eu quero que você entenda que muitas vezes não é por acaso que essas pessoas acabam se colocando num papel de se expor, de buscar essa aceitação de milhares e milhares de pessoas apenas para suprir essa necessidade, essa carência emocional que é uma ferida do abandono, tá bom, gente? Então pode ser que você hoje passa por isso, numa menor escala, mas talvez você precise dessa validação, você precisa desse amparo de outras pessoas, de alguém sempre te levar para fazer alguma coisa. Talvez você não consiga fazer as coisas por si só. E qualquer coisa você remete a abandono. Por exemplo, o teu cônjuge te prometeu uma coisa e ele não foi. Pô, isso já bate como um sentimento de abandono, isso já vai te machucar, entendeu? Então, observa essas questões, observa o que é verdade, começa a anotar para que a gente possa resolver ao final dessas lives, tá bom? E um último aspecto aí das pessoas que têm essa ferida do abandono é dificuldade em receber não. Pessoas que têm essa ferida do abandono, elas têm muita dificuldade em receber não, tá? Elas têm também essa dependência, essa carência, em como elas precisam ser aceitas, como elas precisam das pessoas ao seu redor. Ela receber um não é como se afetasse ali quem ela é, a pessoa que ela é, como se aquela pessoa não gostasse dela, e ela leva muito para o aspecto pessoal, tá bom? Ok, gente? Então assim, nós falamos a nossa segunda ferida emocional, que é o abandono. Se você chegou agora, essa live vai ficar salva no meu YouTube, então você vai poder assistir várias vezes essa live, vai anotar todos esses pontos. E como eu te falei, é importante você observar esses pontos, para que ao final dessas 5 feridas emocionais, você saiba qual você tem, e aí você vai poder resolvê-la. Tá bom, gente? Então, é isso, né? Amanhã
também nós teremos a nossa live no nosso horário normal. Hoje eu comecei um pouco mais cedo, às 12 horas, porque tem uma sessão agora, mas amanhã, 12h12, nós iniciamos a nossa live. Então, se você perdeu aí o início, né, da live por ter conectado apenas às 12h12, assiste ela no YouTube. Daqui a pouco ela vai estar no YouTube e você vai poder tirar qualquer dúvida. E se você tiver dúvida, me manda uma mensagem no direct. Eu estou aqui para te ajudar. Manda essa live para alguém, envia essas lives para pessoas que você conhece. Com certeza elas também, né, serão de alguma forma impactadas, tá bom? Minha amiga Cladir, gratidão, amiga, tamo junto. E segunda-feira estaremos aqui, tá certo? Estaremos nessa sala. Tá bom, gente? Então, uma ótima sexta-feira. Amanhã teremos mais uma ferida emocional e nós aprofundaremos nesse conteúdo, tá bom? Um grande abraço, uma ótima sexta-feira, tá bom? E até amanhã às 12h12. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.